crianças, tudo bem com vocês? A tia está aqui mais uma vez para mais uma aula. E antes de nós começarmos a nossa aula de hoje, eu quero dizer a todos vocês que a tia está com bastante saudades e eu tenho certeza que vocês estão em casa se cuidando, se protegendo. E não se esqueçam de realizar as atividades, tá certo? Então vamos lá para a nossa aula de língua portuguesa para vocês do quarto ano. A nossa aula de hoje vai ser sobre substantivos próprios e comuns. Vocês sabem que substantivos são palavras que são variáveis. Isso depende de gênero, grau e número. Essa questão, justamente de grau, número e gênero, vai dizer que tipo de substantivo é aquele. Só que vale lembrar vocês que os substantivos eles podem ser próprios e comuns. Substantivos próprios são aqueles justamente que se referem a pessoas, a lugares, às instituições, às festividades e assim por diante. Então, os substantivos próprios se referem a pessoas ou a lugares. E a gente pode perceber que os substantivos próprios sempre são escritos com letras maiúsculas, independente se for começar a frase ou não. Então, dentro dos substantivos próprios, nós utilizamos justamente letras iniciais maiúsculas. E os substantivos próprios são utilizados justamente para dar nome, que pode ser ao nome de uma pessoa, o nome de um lugar, o nome de uma instituição, o nome de um país, o nome de uma cidade. E isto vai depender de qual palavra iremos utilizar dentro da nossa frase ou dentro do nosso texto. Mas vale lembrar vocês que independente se a palavra estiver no início, no meio ou no fim da frase, ela sempre inicia com letra maiúscula, por ser justamente um substantivo próprio. Nós temos aqui vários exemplos de como se funciona os substantivos próprios. Nós temos o nome Gustavo. O nome Gustavo é o nome de uma pessoa. Nós também temos São Paulo. São Paulo é o nome de quê? De uma cidade. Nós temos também Colégio Filhos de Davi. O Colégio Filhos de Davi lembra o quê? Uma escola. Então, vale lembrar que os substantivos próprios também dão nome às instituições. Então, o Colégio Filhos de Davi é uma instituição de ensino, por isso que o seu nome começa com letras maiúsculas. São os substantivos próprios. Colégio Filhos de Davi. Nós também temos o nome Helena, temos o nome Fernando, que são nomes de pessoas. Temos também o nome Pedro, Ana Júlia, que também são nomes de pessoas. E, inclusive, Pedro é da nossa sala, não é isso? Então, nós também temos as palavras correios. A palavra correio se refere a quê? A uma pessoa, a um lugar, uma festa, se refere ao quê? A uma instituição também. Por isso que se inicia com letra maiúscula. Nós também temos a cidade de Barreiros e nós também temos o nome Camila. Camila se inicia com a letra K, mas também temos Camila com C. Então, se for com C ou com K, se inicia com letra maiúscula, porque se refere justamente ao nome de uma pessoa. E Barreiros é o nome de quê? Da nossa cidade. Então, a gente percebe que os substantivos próprios são justamente aqueles que se referem a nome de pessoas, de lugares, de festividades, de instituições e assim por diante. Nós utilizamos justamente os substantivos próprios com letras maiúsculas. Se formos iniciar o substantivo próprio, é necessário colocar com letra maiúscula. Mas em relação aos outros substantivos, justamente os substantivos comuns, como é que funciona? Os substantivos comuns são palavras que indicam o nome de objetos, profissões, animais, frutas, parentesco
etc. São chamadas justamente de substantivos comuns e sempre são escritas com letra inicial minúscula. Mas se a minha palavra, que é um substantivo comum, inicia uma frase, vai ser com letra minúscula ou maiúscula? Maiúscula, porque quando se inicia uma frase, se utiliza letras maiúsculas. Mas realmente os substantivos comuns são escritos com letras minúsculas, justamente no início da palavra. São palavras que se referem a frutas, a objetos, a sentimentos, a parentesco, a animais, a profissões e assim por diante. Nós temos aqui alguns exemplos. Nós temos a palavra maçã, que é o nome de uma fruta. Nós temos aqui a palavra mãe. Mãe se refere justamente ao parentesco. Ela é a minha mãe. Então, mãe vai se iniciar com letra minúscula. Nós também temos aqui a palavra professor. Professor é uma profissão. Então, é um substantivo comum. Nós também temos a palavra gato. Palavra gato. Gato é um animal. Então, vai se iniciar com letra minúscula, porque é um substantivo comum. Se refere justamente a um animal. Nós temos aqui as palavras copo, lápis, que se refere justamente a objetos. Copo, lápis. Mas eu tenho uma palavra azul. Azul é uma palavra que se refere a quê? A cor. Então, vai se utilizar justamente letra minúscula, porque é um substantivo comum. Nós também temos a palavra primo, que se refere a parentesco. Tem relação justamente com a família. Ela faz parte da minha família. Ela é minha prima ou primo. Então, é justamente um substantivo comum. Nós temos também as palavras advogado e caderno. Advogado é justamente uma profissão. Então, quando se refere à profissão, se utiliza também letra minúscula. E caderno é justamente se refere a um objeto. Então, os substantivos comuns são justamente palavras que indicam justamente essas questões. Sejam objetos, sejam parentesco, seja uma fruta, seja um animal, e inclusive as cores e os sentimentos, igual amor, tristeza, alegria, tudo isso são substantivos comuns. Então, justamente se iniciam com letras minúsculas. Mas tem uma exceção. Se eu for iniciar minha frase, eu vou colocar com letra maiúscula, porque se iniciou justamente uma frase. Mas se a minha palavra vir em outro momento, no meio da frase, no final da frase, ou em um texto como um todo, a gente vai perceber que além de ser um substantivo comum, se inicia com a letra minúscula. Então, para encerrarmos, eu trouxe aqui justamente algumas frases que vocês irão identificar justamente os substantivos comuns e os próprios. Eu tenho aqui, na minha primeira frase, justamente esta. O jogador de futebol irá viajar amanhã para Recife. As minhas palavras que estão sublinhadas são substantivos comuns ou próprios? O jogador de futebol. Jogador de futebol se refere justamente a quê? A uma profissão. Então, é justamente o quê? Um substantivo comum. Mas ele vai viajar para onde? Para Recife. Recife é um substantivo comum ou próprio? Próprio, porque se refere justamente a um lugar, a uma cidade. E a outra frase é justamente esta. Nicolas foi à padaria comprar pães. Então, Nicolas, que é a minha palavra que está sublinhada, é um substantivo comum ou próprio? Próprio. Nicolas é um nome
próprio, é um substantivo próprio, que se refere justamente a uma pessoa. E nós temos justamente a palavra padaria. Aqui dentro desta frase, a minha palavra padaria se escreve com letra minúscula. Já na minha outra frase, nós percebemos que temos dois nomes que estão sublinhados. Nós temos Arielle e Camila. Arielle e Camila são muito amigas. Então, a gente percebe justamente que as duas palavrinhas que estão sublinhadas são o quê? Substantivos comuns ou próprios? São próprios e são nomes de pessoas. Abaixo, a tia colocou um pequeno trecho de um poema de Pedro Bandeira, que se chama assim: O que é que eu vou ser? Beth quer ser bailarina, Zé quer ser aviador, Carlos vai plantar batata, Juca quer ser ator. Então, a gente percebe justamente que as palavras que estão no início do poema, como Beth, Zé, Carlos e Juca, são substantivos próprios e são nomes de pessoas. Já as demais palavras, como bailarina, aviador, ator, se referem justamente a profissões. Então, são substantivos comuns. Mas a palavra batata é um substantivo próprio ou comum? É um substantivo comum, porque se refere justamente a verduras. Então, a gente vai perceber que os substantivos próprios e os substantivos comuns são diferentes. Os substantivos próprios se referem a nome de pessoas, a nome de cidades, a nome de países e sempre se inicia com letra maiúscula. Já os substantivos comuns se referem a objetos, a profissões, a cores, a sentimentos e se inicia justamente com letra minúscula, tá certo? Não se confundem. E também vai depender se a minha palavra vir no início ou no final. Se vir no início, mesmo que seja um substantivo comum, ela se inicia com letra maiúscula, porque está no início da minha frase, início do meu texto. Caso isso não aconteça, vai ser continuar justamente com letra minúscula. Então, para encerrarmos a nossa aula de hoje, a atividade de vocês desta semana vai ser na folhinha. Então, é necessário que os pais de vocês venham aqui na escola para vir buscar a atividade para que vocês possam realizar aí em casa, tá certo? Então, a tia trouxe também uma música que fala justamente sobre os substantivos próprios e comuns. E vocês irão perceber que este assunto substantivos a gente vai ver daqui para frente ainda mais, porque não é apenas próprios e comuns, ainda tem muitas outras coisas que ainda vamos ver. Então é necessário que vocês prestem atenção aí na música para que vocês se ajudem e não se confundem na hora da atividade. Então vamos lá ouvir a canção. Sentimentos são próprios ou são comuns. Futebol e bola, estojo e cola, substantivos comuns. É tudo que leva um nome, sorvete, escola e cone. Você já imaginou as comidas sem nome? Eu ia morrer de fome.
Deus e até a próxima.